Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu estava muito estressado, resolvi vir aqui nesse lugar só para escutar esse som de água. Cara, existem até estudos que comprovam que esse som, tanto quanto o som da água do mar, o som da praia e o cheiro da praia, diminui o nosso cortisol. Aliás, todos os sons que têm a ver com natureza, incluindo o som de chuva, diminui o nosso cortisol. Isso aqui vale por muitas terapias. Aí, somando um vídeo como esse, trazendo um conhecimento como esse, num lugar desses, potencializa a mensagem do vídeo. Portanto, deixa um Eicopinito aqui. E esse título aqui, cara, todas as mulheres vão tentar emascular ou diminuir a masculinidade dos seus homens. Será que isso é real? Na verdade, o título está aqui, mas é uma pergunta. Eu te faço essa pergunta e nós vamos falar sobre isso hoje. Será que e como a mulher faz para emascular o homem? Por que disso? E como nós devemos agir diante disso? Vamos lá. Só que antes eu quero falar sobre a nossa apoiadora, né? A principal apoiadora aqui do nosso canal, a Insider e a Tech T-Shirt, a camiseta que não amassa, que não retém o suor ou o odor e não precisa passar. Perfeita para dias como esse, quando se vem para o meio de uma cachoeira, no calor, se veste Insider, que serve para tudo. O link da Insider está aqui na descrição. Use o cupom COPINI12 e tenha 40% de desconto em todas as peças do site. Não tem só camiseta não. A Insider, como todo mundo pensa, não é só a camiseta preta. Temos outras cores e outras peças lá. Visite o site da descrição e use o cupom COPINI12. Vamos lá, vamos pro vídeo agora. Olha só, talvez tu já tenha ouvido em algum cara falando assim: as mulheres tentam emascular os homens. Cara, vamos lá na raiz da coisa. Começando pela raiz da coisa. Tu sabe o real significado de relacionamento e para que propósito ele existe? Pragmaticamente falando, o propósito de um relacionamento seria formar uma família, ter mais segurança e perpetuar a espécie, com todas as consequências que isso traz. Esse é um significado. Mas o ser humano tem mente, né? O ser humano não é só instinto. Portanto, o ser humano romantiza e problematiza. Então, o relacionamento tem essa essência, mas não é só isso, né? Por isso nós estamos tendo essa conversa. Só que quando a gente se volta para a essência, tu entende o quão importante é o significado disso, tu se juntar com uma pessoa ou de uma mulher decidir se juntar com um homem, mesmo que a mente dela racional não tenha dito assim: vamos formar uma família, vamos fazer filhos, vamos casar. Mesmo que ela não tenha dito isso, o inconsciente racionaliza, ele pensa isso, ele traz isso para o julgamento e cria então diversos testes que a mulher faz com o homem também faz com a mulher. Eu já explico como é que é. Vários testes que vão fazer com que o homem se prove ser um homem bom o suficiente. Isso é da natureza humana, né? E eu não sei até que ponto vale a pena nós julgar e reclamar, né? Julgar no sentido de entender, sim, mas no sentido de vitimizar o masculino, não tem porquê. A mulher, então, em toda a jornada do relacionamento, ela vai criando diversos testes para saber se aquele homem é bom o suficiente. O homem que é inteligente já se liga nesses testes, passa nesses testes de maneira fácil e consegue o que ele quer. O homem mais revoltadinho, mais fraco talvez, mais vitimista, ele coloca a mulher como um negócio predador, né? Como se esses testes fossem coisas extremamente ofensivas para os homens. Quando o homem é fraco, talvez isso fique ofensivo, mas quando o homem ele se lapidou como alguém forte, não tem ofensa nenhuma nisso. E vale lembrar que muitos desses testes são feitos de maneira inconsciente. Por exemplo, quando a mulher está conhecendo o homem, vai testar a inteligência dele, vai testar a educação dele, vai testar o quanto esse cara é submisso ou não se deixa controlar, vai testar o cara de diversas formas. E por que, Copini, que as mulheres fazem esses testes e os homens não fazem? Eu sei que é essa a tua pergunta e eu tenho duas respostas para essa pergunta. Elas fazem esses testes porque elas têm que selecionar muito bem com quem elas vão se relacionar.
muito mais do que nós, inclusive, nós homens. Porque, eventualmente, se o resultado final acontecer, uma gravidez, isso tende a ser mais pesado para ela. O filho vai ficar 9 meses na barriga dela e não na tua barriga. Olhando para a biologia, a gente entende que é meio que o masculino que vai e o feminino que recebe, tanto quanto a própria gravidez funciona assim. Então todo esse processo, desde o começo, é o homem que vai, é o masculino que vai. Existem exceções, culturalmente falando, sim, existem exceções e está tudo certo que a mulher tome atitude, enfim, mas a exceção não é a regra, a exceção não é o comum. Então, portanto, a mulher sempre toma mais precaução do que o homem, isso é certo. Com relação à grande dúvida dos homens, por que as mulheres tentam emascular os homens? Eu creio que esse seja o grande teste, o teste de todos, né? Que quando ambos chegam na vida adulta, tendo anos de relacionamento já, ou até talvez no começo, mas adultos, né? A mulher tenta, de certa forma, a palavra certa não é controlar e nem emascular, nem podar a masculinidade do homem. Para mim, a palavra certa é testar e domesticar. Domesticar a palavra certa. Ela tenta. Em todas as situações, todas as mulheres vão fazer pequenos comportamentos de maneira sutil, misturados com uma certa sedução feminina, para ver se ela consegue te domesticar. O primeiro motivo é meio que como se fosse um trunfo, uma recompensa. Olha, consegui este prêmio e agora vou domesticá-lo para mostrar o quanto eu sou capaz disso. Isso não é uma coisa boa, isso é uma coisa ruim. E geralmente isso acontece quando o relacionamento não é de fundamento, quando não se há nenhuma inspiração de se formar uma família em cima disso. O segundo ponto é que há um grande teste no homem ali, onde a mulher ela está pensando assim, casar, formar família, ter filhos, e ela precisa saber se esse homem é o homem, de fato, que está além do amor, da paixão inicial, que é o homem que vai ser o cara forte e firme para o resto da vida, que vai dar conta do recado, que vai pegar um problema e vai dizer, calma, eu resolvo. Que é exatamente isso que faz com que as mulheres se sintam perdidamente apaixonadas para sempre pelos homens. Porque a paixão inicial é uma coisa, mas o para sempre é outra conversa. Então elas fazem esses testes para saber se esse cara é realmente o cara que ela vai entregar a própria alma, o próprio corpo, ter uma família, né, formar um filho, fazer dívidas no banco, comprar coisas juntos. Precisa de uma certa garantia. Ok, o homem também precisa. E como eu disse, o homem também faz os seus testes. E aí a mulher vai fazer o quê? Ela vai aos poucos tentando podar a masculinidade do homem, a fúria masculina, aquele comportamento de testosterona, aquele comportamento de fazer com que o cara seja menos homem nesse sentido. E isso também acontece por dois motivos. Um é teste e o outro é natural. Primeiro teste, vamos pelo teste. O motivo do teste é saber se aquele cara é fraco, se ela consegue induzir, se ela consegue manipular e fazer com que aquele cara perca toda a sua energia masculina. Ele perdendo, a mulher perde o respeito pelo homem. Porque isso diz várias coisas. É um homem fraco, é um homem que pode se deixar manipular por outra mulher, pode se deixar ser seduzido por outra mulher. E a insegurança da mulher atual vem à tona. E quando eu tiver filhos? Quando meu corpo não estiver mais tão atraente, tu ainda vai querer estar comigo? Então ela faz esse teste como um mecanismo de autodefesa. Mas o homem não pode deixar... o homem tem que passar nesse teste sem deixar com que a sua masculinidade, a energia masculina diminuam. Em palavras mais masculinas, mais legais de se ouvir. O homem não pode se deixar domesticar. Em hipótese alguma. Na mente racional, até as mulheres que estão ouvindo esse vídeo agora, elas vão pensar assim, tá, mas isso aí não é legal. Eu quero um homem que seja só meu, quero um homem que seja, né? Só que ser domesticado é um homem submisso sem energia masculina. O homem pode ser selvagem, indomável e ainda assim ser fiel e leal. Inclusive esse é o certo. E essa coisa de ser indomável é um dos principais fatores que faz a mulher se derreter quando olha para ti. Então tem que ter esse instinto. Como é que faz isso? Cara, eu faço esse vídeo sobre isso há muitos anos. Tem muitos vídeos sobre isso aqui no canal. Basta dar uma pesquisada e complementar esse vídeo aqui. O fato é que quando tu vê esses testes acontecendo, não reclame, não brigue.
Não pense, isso aqui é um teste, não faça testes comigo. Cara, deixa ela fazer testes porque é da natureza dela. Apenas não se deixe ser um homem domesticado. Mantenha esse instinto indomável. Falei que era por 2 fatores. E o segundo fator, talvez não seja um teste, talvez seja um instinto de autoproteção dela também, que é um instinto de, ao menos, fazer com que toda a fúria e força daquele homem se volte agora para a proteção e os cuidados do lar, já que vai se ter filhos, vai se ter uma casa, uma família, um lar. Então ambos estão entrando numa empreitada de construir algo juntos. A mulher quer essa garantia de que não é só ela que vai cuidar daquilo sozinha, enquanto que o marido todos os dias vai sair para um bar beber ou abandonar o filho indo comprar cigarro. Ela precisa dessa garantia. Então ela induz o cara a voltar suas atenções para o lar, que muitas vezes, para o lar que eu digo é para a família, para os cuidados da família. Na minha visão, não tem nada de errado nisso. Eu acho que o homem não precisa nem de teste para chegar nessa conclusão. Não precisa nem ser induzido, ele tem que chegar nisso por conta própria. Agora, quando o homem está muito imaturo, a mulher tenta forçar uma maturidade necessária para que se crie uma família. É disso que nós estamos falando, né? Teria que ser normal. E isso não necessariamente vai emascular o homem e tornar o homem uma florzinha. Espero ter ajudado e espero que você deixe mais uma vez o seu Ei Copini, tô aqui. Timidez e solidão são uma das maiores dores do homem moderno. Na adolescência e na fase de jovem adulto, a timidez ainda está, amolecida, podendo ser destruída através dos conhecimentos corretos. Mas depois disso, ela calcifica e você tende a ser tímido pro resto da sua vida. Então a hora de acabar com esse sentimento de ser invisível para as mulheres é exatamente agora. Clica aqui na descrição e te inscreve na maior escola de desenvolvimento masculino da América Latina, o Lover Academy. Eu, como pessoa, evolui muito e o Lover ele realmente te leva para um outro patamar. E o impacto que o Lover 3.0 trouxe na minha vida foi absurdo. Agradeço muito o Love. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu nem imaginaria que mudaria